tensão no Oriente Médio. De um lado Irã, do outro Israel. Sou cristã, assim como Israel. Aff. Bora mergulhar nos grupos bolsonaristas? Esse sindicato, PT, tudo fará para instituir o comunismo. Lembram deste cabra aqui? Wagner Moura. Vê no Zap. Colongão de volta, tudo bem, gente? Claro que hoje tem Vê no Zap, hoje tá crazy people. Tem a questão do Oriente Médio, que é o tema principal desse vídeo. Elon Musk ainda tá bombando. Tem, claro, misoginia, LGBTfobia, para fins recreativos, é assim que eles operam. E também vai ter um novo quadro dentro do Vê no Zap. Eu vou explicar. O Vê no Zap, vocês sabem, é o mergulho na extrema-direita bolsonarista. E tem, gente, um videozinho que é xodó. Todo Vê no Zap agora, eu vou separar um que é a escolha do editor, que é o videozinho xodó. E hoje tem um vídeo xodó. Mas antes de mergulhar na extrema-direita bolsonarista, vamos conversar um pouco sobre esse tema, que é o tema que está em voga e parece que todo mundo de uma hora para outra virou especialista. Se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a coluna do Rony. Gente, a essa altura, você já tem as informações, porque as informações estão em todo lugar. O que eu vou fazer nesse vídeo? É uma conversa, tá? Em se tratando de Israel e Irã, eu conheço os dois países, já leio sobre eles há algum tempo, então eu tenho uma certa vivência, uma experiência, já senti os cheiros locais, então eu tenho aqui o que compartilhar com vocês. O que aconteceu, vocês devem ter acompanhado. Se eu for resumir, já é uma questão, já é um problema resumir, porque já imprime um olhar. Mas, vamos lá. 1º de abril, houve um ataque num consulado do Irã, em Damasco. 7 mortos, incluindo ali gente graúda da Guarda Revolucionária, que é uma das principais instituições. E quando fala Guarda Revolucionária, pode parecer que é uma instituição exclusivamente militar, não é. E quando fala guarda, a gente pensa na guarda aqui dos dragões da independência. Nada a ver, nada a ver. É uma instituição que permeia o Estado iraniano como um todo. O Irã prometeu reagir, reagiu e lançou um ataque massivo contra o território de Israel. 99% das armas foram impedidas de cair ali em território israelense com a ajuda de aliados de Israel ou nem tão aliados assim. Temos um problema aí já de cara, que é escolher o marco zero dessa história. É um problema, mas por enquanto vamos simplificar. Ao longo do vídeo eu complico. Eu já falei aqui que eu sou formado em Relações Internacionais, além de ser jornalista. Sempre me encantou esse mundo e eu supro essa minha vontade de conhecer o mundo através das viagens. Vocês sabem que eu adoro viajar, estou sempre viajando. Já tenho uma próxima viagem marcada. Livros e vivências. Conhecer pessoas também, de todos os jeitos. No caso de Irã e Israel, eu estou há um tempo buscando entender. Eu entendo. Eu estou buscando entender. Falou no assunto, de cara, vem opiniões radicais. Israel tem que limpar os palestinos terroristas do mapa. Opiniões radicais e, nesse caso, também genocidas. É claro, equivocadas não só pela opinião, mas também pela falta de base fática. Israel, um país cristão. Selminha, equivocada, é quase um pleonasmo, não é mesmo? Mas eu vi gente da esquerda, por exemplo, defendendo o ataque do Irã a Israel como um gesto anti-imperialista. Israel como uma espécie de posto avançado dos Estados Unidos no Oriente Médio e esse ataque do Irã como um ataque aos Estados Unidos contra o imperialismo, logo um ataque legítimo. Bem, a gente vive num momento em que debate virou sinônimo de embate, e eu acho isso muito chato. É muito chato, principalmente quando a gente toca nesse assunto, que ficam as pessoas tentando buscar ali qual é a minha agenda. Eu acho até legal porque me dá uma certa importância, como se eu estivesse aqui sendo financiado por alguém para tentar convencer mentes a seguir um caminho. O que é e o que é chato é ter opinião sem entender a complexidade da coisa e aquele efeito Dunning-Kruger sobre o qual a gente já falou algumas vezes. Não sabe nem qual é a capital do Irã e já quer ter opinião sobre o conflito entre a República Islâmica e o Estado Judeu. O que a gente conhece de Irã e de Israel é muito do que a gente vê na mídia, na imprensa, no jornalismo. Israel tem uma camada a mais porque tem essa pegada bíblica, onde não tem Tel Aviv, não tem rave, não tem eleição, não tem partido político, não tem kibbutz, não tem parada LGBT. Isso não tem no Israel da Bíblia. Eu vou contar para vocês um caso que aconteceu na academia. Uma senhora, ela já tinha ouvido uma conversa minha e eu vi que eu tinha ido para Israel.
e ela pediu umas dicas. E é um país que pode agradar, como turista, pode agradar vários tipos de gosto, né? Se você é religioso, não é religioso, gosta de balada, gosta de esquiar, gosta de ir à praia, gosta do deserto, gosta de história, gosta de conflito, você pode ir. Eu dei umas dicas neutras e na volta dela, eu perguntei para ela como tinha sido. E ela respondeu como um Israel mágico. Ela percebeu uma energia, especialmente em Jerusalém. Você percebeu essa energia também? Aí eu falei, não. O que eu vi ali era uma cidade onde as pessoas queriam te vender muita coisa, muitas lojinhas. E tem uma tensão. Quando você vai visitar o Muro das Lamentações, você passa por um detector de metal, você vê quando tem um judeu que tem que cruzar inevitavelmente uma parte não judaica ali de Jerusalém antiga, o cara passa correndo, não tem muita conversa entre as pessoas. Ela não viu assim, porque ela estava encantada com a fé dela. Ela não sabe, por exemplo, que Belém fica no território palestino ocupado da Cisjordânia. A primeira vez que eu fui para Israel, eu fui em dezembro. E eu não tinha me tocado que a gente estava nas vésperas do Natal. A primeira vez que eu me toquei, já era bem próximo do Natal, foi quando eu passei numa rodoviária e tinha uma loja que vendia árvore de Natal, porque tem uma população cristã muito pequena e principalmente de trabalhadores estrangeiros, nomeadamente os filipinos. Então, eu entendo Jerusalém como importante para as três religiões, mas o que você vê é o capitalismo atravessando tudo. Gente vendendo ali aquela memorabilia religiosa sem acreditar naquilo que ela está vendendo. O batismo no Rio Jordão, por exemplo, vocês devem ter visto, algumas celebridades vão se batizar no Rio Jordão. Aquele espaço onde as pessoas se batizam é uma coisa bem turística mesmo. Tem uma lojinha ali do lado onde você compra aquele abadá, mortalha, sei lá como é que chama aquilo. Você pode se trocar no vestiário, tem estacionamento, tem corrimão para você se batizar. E o Rio Jordão, para os padrões brasileiros, dá para chamar de córrego. Então, toda a imponência do Rio Jordão está na fé das pessoas. Eu não vejo esse misticismo, mas quando você visita Israel e você visita pontos específicos, você vê o misticismo nos olhos das pessoas. Israel, a Terra Santa. É a Terra Santa. É uma Terra Santa para judeus, muçulmanos, cristãos. Vamos lá, vamos pensar em Jerusalém. Tem a Igreja do Santo Sepulcro, que são ali os últimos passos da Via Sacra. Quando você olha, se você não entendesse o que era cristianismo, você ia achar que era um ponto turístico. Você tem a Esplanada das Mesquitas para os muçulmanos e Monte do Templo para os judeus. O Muro das Lamentações, eu falei Muro das Lamentações, que seria ali o local mais sagrado que os judeus podem acessar. Não é Muro das Lamentações, né? Eles não usam esse termo, eles usam o termo que está escrito lá em inglês, Western Wall, Muro Ocidental, porque eles não estão lamentando, é o jeito que eles rezam, aquele vai e vem não é um lamento. Então é importante para as três religiões por motivos diferentes. Eu gosto do conhecimento, de um certo diletantismo. Não busco informação para ficar tentando convencer as pessoas de X ou Y. Não é o objetivo, apesar de essa parecer ser a moda. Eu não quero fazer esse vídeo para te convencer que Israel está certo ou errado, ou Irã está certo ou está errado. E o legal de relações internacionais, principalmente quando você fala de algo distante de você, é esse prazer de você conseguir analisar alguma coisa com mais frieza. Eu, como morador de São Paulo, eu não posso ter uma opinião distanciada sobre a falta de luz da Enel. Eu não consigo ter uma opinião distanciada. Mas, se eu falo da falta de luz na Coreia do Norte, eu falo com distanciamento. E posso analisar esse paradoxo de ser uma potência nuclear com arma nuclear e, ao mesmo tempo, a população não ter luz elétrica, muitas vezes, principalmente fora da capital. Um tema que eu acho interessante, que são as fronteiras e os muros. Tem muros conhecidos na história recente. O Muro de Berlim, o Muro do Chipre, eu fui lá nas minhas últimas férias, falei da Coreia, tem a divisão ali das Coreias, tem também a Ilha de Espanhola, não é exatamente um muro, mas tem uma fronteira ali muito que marca uma diferença muito grande. Esses casos que eu citei, por exemplo, funcionam quase como um laboratório, uma placa de Petri. Se você fez um bom ensino médio, você vai saber. Renatinho, põe uma placa de Petri aqui. Obrigado. O que você pensa? As Coreias eram um país único, se dividiram ali com a Guerra da Coreia, terminou em um armistício, nunca houve um acordo de paz. Você viu ali como uma nação, um povo, pôde se manifestar de forma absolutamente diferente por conta de um muro, de uma divisão de regimes. Na Berlim dividida, a gente também consegue
perceber isso, o auge disso foi a construção do muro, que aí dividiu de fato, e a gente conseguiu perceber, quando o muro caiu principalmente, quais eram as diferenças. É quase uma placa de Petri da vida real. No Chipre, eu mostrei, eu fiz o vídeo, se vocês quiserem ver, tá aqui, foi em fevereiro, sei lá, vocês podem ver, como um muro que separa o Chipre do Sul, o Chipre do Norte, e como essa divisão, que tem ali uma missão da ONU no caminho, implicou ali diferenças substanciais, o norte turco, o sul grego. E a ilha de Espanhola, que é a ilha que é compartilhada por Haiti e República Dominicana, a gente também percebe isso, né? Como uma mera fronteira e decisões tomadas ao longo da história, decisões de dentro e decisões impostas de fora, como implicaram uma diferença abissal entre o que é a República Dominicana e o que é o Haiti. Quando a gente fala de assuntos internacionais, é mais fácil ficar distante. Quando a gente fala de assuntos internos, aí é mais difícil. Eu não posso ter um distanciamento desse experimento se eu estou dentro da placa de Petri. Um exemplo bem atual no Brasil, eu vou falar de Israel e Irã, tá? Não me perdi não, é porque eu quero fazer esse preâmbulo que eu acho importante. A Lava Jato. Tá no divã. Lava Jato no divã, ex-juízes, investigadores sendo questionados. A Lava Jato desvendou o maior esquema de corrupção do mundo. Não foi do mundo, mas mesmo se fosse, dizer que houve corrupção não isenta qualquer pessoa de uma eventual má condução do combate a essa corrupção. E o objetivo da justiça não é combater a corrupção, esse conceito abstrato, é julgar caso a caso. Enfim, eu não vou entrar em Lava Jato, mas aqui no Brasil, por a gente viver aqui, fica difícil debater, vira embate. E você vê o Sérgio Moro, quando responde sobre isso, tem um cinismo. Quando se aponta alguma falha no trabalho dele, falha aqui é um eufemismo, ele vai dizer, nós combatemos a corrupção, como se o trabalho dele fosse combater a corrupção e não julgar, e como se no combate à corrupção valesse tudo. O PT quebrou o Brasil. Mas mesmo que o PT tivesse quebrado o Brasil, isso legitima o vale tudo? Por essa lógica, e é a mesma lógica que a extrema-direita aplica para o outro caso da violência ou da segurança, que é, no caso de um bandido, você pode até torturar, afinal, ele é um bandido, vale tudo, né? Bandido bom é bandido morto. No Brasil, ser contra essa frase pode merecer a você o rótulo de apoiador de bandido. E aquele que cometeu um crime, como execução sumária em nome do bem, pode render a pessoa até um mandato. Outro tema que é difícil aprofundar é esse tema da saidinha. Estou falando de segurança pública, o lance da saidinha. Se você é contra a saidinha, você é a favor de bandido. A extrema-direita já ganhou esse debate, só por ter dado esse nome. Saidinha parece um benefício, até quase um jeitinho. Essa é a loucura do debate público hoje. Não precisa mostrar como a redução da saidinha, a proibição da saidinha vai melhorar a segurança pública. É simplesmente em cima do senso comum. Não se sabe, mas o debate está ganho pela extrema-direita. Cidadão de bem é contra a saidinha. Eu achava, deprimidinhas, que quando a gente falasse de assuntos internacionais, a gente estaria, isso no passado, tá? Eu achava que a gente estaria blindado dessas paixões e dessas conclusões rápidas. Eu falei na semana passada do Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Assista essas conclusões rápidas, o pensamento rápido. A gente está só nisso. E nesse episódio da violência no Oriente Médio, dos ataques no Oriente Médio, tô indo pro assunto, tá? A gente vê pessoas nessa lógica. E pior, numa torcida por Israel, torcida pelo Irã, que na verdade eu acho que não é bem uma torcida pelo Irã, mas é uma torcida anti-Israel, mas enfim. Eu não entendo nem o conceito de torcida até quando é para torcer. Eu não tenho time de futebol, nunca tive, eu não assisto o jogo da Copa do Mundo. Na Olimpíada, o que eu gosto? Eu gosto de ver aqueles esportes periféricos, sabe? Um pentatlo moderno, um salto ornamental, nado sincronizado, e eu não torço exatamente pelas pessoas, até porque o Brasil nem é muito representado. Não, tem a Yane Marques no pentatlo moderno, ela é ótima, medalhista. Mas as pessoas torcem por time, torcem por político e torcem para país estrangeiro, no caso de um conflito. E eu fico me perguntando por que a gente, é o que eu faço, tá? E é uma provocação que eu faço para vocês. Por que a gente não aproveita esse distanciamento para ver os nuances? Nuance é tão legal, é tão legal. E no caso do Irã especificamente, eu leio sobre o Irã tem um tempo. Especificamente um período que eu acho o máximo de estudar, tá? Quando eu falo máximo, é que eu apoio, que eu gosto, não. Que é aquele período da Revolução Islâmica e logo antes da Revolução Islâmica, quando tinha o Shah no poder, o Reza Pahlavi,
e também a Imperatriz, que está viva até hoje. E tem um episódio maravilhoso que é um jantar que ele fez para comemorar, que ele convidou líderes do mundo inteiro. Só não foi a Rainha Elizabeth, foi todo mundo. Do lado das ruínas de Persépolis, que já tinham sido a capital do Império Persa, fez um jantar assim, sabe o que é absolutamente esbanjar? E isso, de certa forma, sintetiza o motivo da Revolução Iraniana em 79. Eu gosto muito desse período. É interessante a gente pensar no Irã porque é uma teocracia. Somos contra uma teocracia, mas com eleições regulares. E tem experiência, você lê sobre o Irã, é a experiência da implementação de uma teocracia e como os clérigos participam de todas as atividades. No fim das contas, na maioria dos casos, na maioria das vezes, na cédula eleitoral com chance de ganhar, você tem 2 clérigos. Já pensou se tivesse na cédula assim? Você olha assim, um pastor moderado e um pastor conservador. É complexo, não dá para ser como naquelas peças infantis, por exemplo, né? Tem as crianças na plateia e ficam vendo lá a mocinha com a bruxa atrás e ficam gritando, a bruxa, a bruxa, a bruxa. A mocinha não vai agir, entendeu? Então, isso de ficar interditando o debate, acusando, é uma ditadora, Israel, genocida. Eu gosto das nuances, eu gosto de aprofundar, e eu visitei os 2 países, como eu disse, e eu pude perceber esses matizes. Eu vou compartilhar alguns desses matizes com vocês. Quando falo de Irã, a gente tem que separar muito claramente povo de governo, né? Para você ser presidente, por exemplo, você tem que passar pela aprovação do líder supremo, que é alguém que não é eleito pelo povo e é um cargo vitalício, né? Ele está lá com 250 anos. Hoje, o presidente do Irã, para os padrões iranianos, é um ultra-radical. O Irã impõe um código de vestimenta, isso a gente sabe, a história do hijab, né? O tradicional no Irã é o chador, aquele lenço preto. Mas quando você vai para lá e tem essa imposição do código de vestimenta, que é muito clara para homens e para mulheres, os homens, claro, podem mostrar a cabeça, mas não podem mostrar a canela, por exemplo. As mulheres têm que cobrir a maior parte do corpo, não pode cobrir o rosto. Então não é burca, não chame de burca, por favor. Mas faz a gente pensar como a gente também tem os nossos códigos de vestimenta. Lá você tem que cobrir muito do corpo, mas aqui no Brasil você tem que cobrir alguma coisa do corpo. Você não pode andar na rua completamente pelado. Lá só tem mais pano, né? Outra coisa que faz pensar quando você vai para o Irã é como o turismo destrói o turismo. O turismo em massa, essa indústria do turismo, ela pode detonar as cidades, né? Muitas cidades, por exemplo, mundo afora, estão tentando impedir o Airbnb, porque ele acaba mudando as rotinas dos prédios e prejudicando o setor de hotel também. No Irã, por conta dos embargos estrangeiros, o turismo é preservado. Você vai num lugar que é um patrimônio mundial da humanidade e você está sozinho. Quer dizer que eu concordo? Não quer dizer que eu concordo com isso, mas isso é um fato. Por não ter cartão de crédito, por as pessoas terem medo, por ter poucos voos, por ser difícil realmente circular, você precisa de um guia muitas vezes, porque não tem nem placa numa língua que você entenda, no alfabeto que você entenda. Então o turismo lá é um pouco mais difícil. E isso acaba preservando o turismo, o que é uma pena, porque poucas pessoas têm acesso a isso, mas para o turista é bom, porque fica uma coisa mais exclusiva sem ser cara, muito pelo contrário. Se eu entrasse lá como jornalista, eu entrei como turista, não falei nada, né? Se você entrar como jornalista, você obviamente acende o alerta do governo, você vai ter que ser acompanhado por alguém que o governo aprova. Então não dá para dizer que tem liberdade de expressão no Irã, nenhuma novidade. Tem uma questão forte que eu acho interessante, que as imagens que a gente vê são imagens muito do jornalismo, então vemos imagens dos líderes, das rezas de sexta-feira, dos comícios, das mulheres cobertas. Mas tem uma vida, principalmente em Teherã, especificamente no norte, que é o lugar mais rico, tem uma vida muito próxima do que você poderia ter no ocidente. E você pode consumir álcool, você pode consumir droga. Não pode, mas você consegue. Eu conversei com um cara lá que me falou, de brincadeira, que ele falou assim, no Irã você pode, com dinheiro você consegue o que você quiser. Se você quiser um submarino rosa, você consegue. Você vai ter só que escolher em qual mar que você vai pegar ele, se é no Golfo Pérsico ou no Mar Cáspio. Houve muita gente criticando o governo, o que a gente não esperaria de uma ditadura, as pessoas assim, na rua, tranquilamente, falando para um estrangeiro desconhecido que o governo é uma porcaria. Muito comum. Claro, tem gente que apoia o governo. Mas mesmo as pessoas que criticavam o governo apoiavam o programa nuclear, para fins militares, inclusive.
porque eles entendem que armas nucleares são dissuasivas, de fato, e impediriam um ataque estrangeiro. É claro que armas nucleares também geram isolamento internacional, mas isso é outra coisa. E é importante destacar, e fica muito claro quando você viaja como turista, que a história da República Islâmica é uma fração mínima da história da Pérsia. Num país, numa nação de 5.000 anos, a história da República Islâmica do Irã é 1% da história deles. São pessoas que você não esperaria por conta do arquétipo que é bombardeado sobre a gente não esperaria que fossem pessoas gentis. E são pessoas gentilíssimas. Pessoas que param as suas vidas para resolver um problema seu. Você viu que você está perdido na rua, ela fala o mínimo de alguma língua e vai tentar te ajudar. Isso é muito comum. Aqui no Brasil, acho difícil que alguém vá se desviar do próprio caminho para ajudar um turista que está perdido. Então, assim, é uma ditadura sim, é uma ditadura islâmica com certeza, mas não é só isso. Vai muito além. Indo para Israel, a gente chega à conclusão, principalmente recentemente, que a democracia de lá é capaz de promover coisas horrorosas. As colônias que são alvo de resoluções das Nações Unidas são mais do que nunca incentivadas e expandidas. O Benjamin Netanyahu não é exatamente o mais direitista e o mais religioso da história, mas ele precisa dessas pessoas para evitar a sua prisão. Ele tem muitos processos contra ele e, pensando do ponto de vista absolutamente individual, o massacre a Gaza posterga o compromisso dele com a justiça. Então, enquanto o país está em guerra, você não vai punir o primeiro-ministro. Israel é um país da tecnologia, isso a gente já sabe, né? É conhecido. Quando eu fui lá pela primeira vez, eu conheci um cara que trabalhava num site pornô, não na área de atuação, digamos assim, ou direção ou tudo mais, mas na área de tecnologia. Ele me contou que muitos desses sites pornôs que vocês acessam, né, meus deprimidinhos e minhas deprimidinhas, tem base em Israel, mas não tem o domínio em Israel, porque afastaria pessoas de países que boicotam Israel, não reconhecem o Estado de Israel. O Waze, por exemplo, nasceu lá. E eles também são avançados na tecnologia de espionagem, a gente sabe, o governo Bolsonaro queria comprar, e também na parte de armas. Quando a gente fala em tecnologia militar, se você tem uma tecnologia de ponta militar, você tem a ponta da tecnologia, né? Porque a tecnologia militar é uma espécie de locomotiva da tecnologia, né? Os primeiros desenvolvimentos da tecnologia, ao mais avançado, geralmente vai para a área militar e, no caso deles, vai. Então, você tem a capacidade hoje de fazer uma hipervigilância nos territórios ocupados palestinos, o que também faz estranhar como houve o ataque do Hamas no Estado, tem essa tecnologia toda, e a faixa de Gaza, que é uma coisa que você pode ver a olho nu, a faixa de Gaza inteira, você não conseguiu controlar, é estranho. No território ocupado da Cisjordânia, você tem situações em que os palestinos são hipervigilados e têm um controle sem o contato direto com o humano, por conta da tecnologia. O que, do ponto de vista do israelense, digamos assim, não vai ter um dos seus em contato direto com o palestino. Você tem através de câmeras, muros, vidros e tudo mais. Então é um lado que você usa da tecnologia que tem o outro lado absolutamente perverso, um sofrimento, uma restrição de movimento do povo palestino. Israel é um país laico, a gente está falando do Irã, né? República Islâmica do Irã. Israel é um país laico. Não é um país completamente laico. Os religiosos têm uma voz muito forte na educação, por exemplo, mas tem coisas curiosas do tipo, não tem casamento gay em Israel. Tem a parada gay, que é super famosa, mas não tem casamento gay. Mas eles ratificam uma união feita no exterior. Então você tem alguma coisa ali mais ou menos equivalente ao casamento gay. Os casamentos são religiosos, não tem a ideia de casamento civil, e um divórcio, por exemplo, acaba passando inevitavelmente por um rabino. Isso num país que foi fundado por pessoas que eram judias sim, mas não religiosas. Eu até separei essa estátua aqui, que é do Ben Gurion, um dos fundadores, né, o primeiro-ministro de Israel. Tem uma foto dele nessa posição e eu comprei a escultura. Esse objeto aqui eu comprei no Irã, uma caixinha super bonitinha, e eu também sou apaixonado por tapetes, em especial tapetes persas, e eu tenho isso aqui que é o meu porta-copo. Não é um tapete persa, mas simula um tapete persa, né? É feito na China, mas minha casa inteira é de tapete. Vocês infelizmente não podem ver. Eu falei que a origem de Israel é muito de esquerda. Você tinha muitos kibbutzim, que é o plural de kibbutz, que tinham essa pegada, socialista, comunista. Você tem um país com uma liberdade de expressão, né? Eu fui lá como turista e acabei virando a chave, virei jornalista, participei da cobertura justamente dessa tentativa do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de
tentar sufocar a Suprema Corte, diminuir os poderes da Suprema Corte, né? Uma medida nada democrática. E a palavra que mais ouvimos aqui é democracia, é o que eles pedem. Eles entendem que a reforma proposta pelo primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu é uma ameaça à democracia, algo raro aqui na região do Oriente Médio. Liberdade de expressão extrema? Não. Caso recente, por exemplo, lei que passou no Knesset, que é o parlamento de Israel, que pode abrir caminho para que a Al Jazeera, a empresa de comunicação do Catar, seja expulsa do país. E tem um negócio que eu acho muito curioso, que Israel tem a bomba atômica, óbvio. Mas isso é uma coisa tabu, não pode falar lá. Não pode falar por questões de segurança. Então, nos meios de comunicação, eles não falam que Israel tem a bomba atômica. E se por acaso sai na TV, se vaza, isso foi uma amiga minha que me contou, eles falam, segundo as fontes internacionais, segundo publicações internacionais, porque aí não sou eu que estou dizendo, você diz que os meios estrangeiros dizem que há uma bomba atômica em Israel. Por que você não pode falar que tem uma bomba lá, que tem bomba atômica? Porque isso comprometeria a segurança. Mas, olhando de fora, a gente vê como uma restrição da liberdade de expressão e, claramente, uma hipocrisia. Todo mundo sabe que Israel tem uma bomba atômica, mas não se fala. Então, Israel é uma democracia, sim, imperfeita. Assim define o Democracy Index da revista Economist. Então, é uma democracia que, ao mesmo tempo, promove uma ocupação de um território de um povo estrangeiro e promove um massacre de um povo estrangeiro, entre os quais civis, em especial crianças. Impressões assim absolutamente aleatórias de Israel e do Irã. Alguns elogios, coisas que eu gosto, tanto que o Israel voltei, o Irã eu não voltaria por essa coisa de ser jornalista. Na época eu não era uma pessoa pública. Hoje, se você botar meu nome no Google, você vai ver minha foto segurando o microfone. Então, não dá, depois dessa minha fala aqui, você chegar à conclusão, eu espero mesmo que você não tenha chegado à conclusão de que existe um certo nessa história. E se a gente for pensar nesse que a convencionou chamar como o marco que gerou o ataque do Irã, que foi o ataque de Israel ao consulado do Irã lá em Damasco. Você pensa, naturalmente o Irã tem o direito de responder. Também não é tão naturalmente assim, né? O Irã invocou o artigo da Carta das Nações Unidas que fala nisso, mas o mesmo artigo fala que tem que passar pelo Conselho de Segurança. O território do consulado é um território do Irã? Mais ou menos. É um prédio protegido, mas o território é em outro país. O ataque ao consulado mereceria como resposta um ataque ao território do país que atacou? E lembrando que Israel não disse que atacou, é a mesma coisa da bomba atômica, não digo. Um ataque ao consulado, como deve ser respondido proporcionalmente? Essa palavra vem muito, né? Quando você fala, por exemplo, no ataque do Hamas ao sul de Israel e a resposta de Israel a Gaza. Uma palavra que vem é desproporcional. Morreram 1.000 e poucos no ataque do Hamas e morreram 30.000, é desproporcional. O ataque do Irã em resposta ao consulado, o ataque ao consulado, é proporcional? O ataque ao consulado foi o marco zero? A gente sabe que essa relação de Israel com o Irã é uma relação conturbada. O Israel já matou vários cientistas nucleares iranianos, por exemplo. E a gente tem os proxies, os procuradores do Irã, que atacam Israel. Já houve míssil dos Houthis, ali no Iêmen, mirando Israel. Tem o Hezbollah, que já atacou o norte de Israel. Mas, ao mesmo tempo, Israel já ocupou o sul do Líbano. Espionagem israelense forte ali na região. Tem um documentário, não é nem documentário, é uma série documental da Netflix que fala dos espiões israelenses, pelo lado da geopolítica, que é legal, mas o lado pessoal também dos agentes. Um caso, por exemplo, de um agente ou uma mulher que foram ser um casal no exterior, fingiram ser um casal. E quando eles voltaram da missão, eles já não sabiam mais se eles eram colegas de trabalho ou parceiros de cama, de sexo, de vida. Não vou contar o final da história, mas ficou essa dúvida, porque a gente tinha uma vida íntima, a gente até transava. E aí, quando acaba a missão, o Estado de Israel decidiu que nossa relação acabou? E também tem que lembrar que já houve ataque do Hezbollah, atribuído ao Hezbollah, na Argentina, a embaixada em Buenos Aires de Israel e também ao centro judaico. Então, é meio maluco tentar definir o marco zero. E tentar estabelecer o marco zero acaba sendo uma maneira de você legitimar uma posição. Né? Se você falar assim, o ataque de outubro do Hamas, ele foi uma ação ou uma reação? Os palestinos podem dizer, é uma reação legítima a uma ocupação.
Os israelenses vão falar assim, pô, matou uma galera aqui, tava a galera na rave, a galera em casa, matou. E lembrar, para terminar aqui, que Israel e Irã já foram aliados, quando o Irã não era a República Islâmica. O Irã foi o segundo país islâmico a reconhecer o Estado de Israel como Estado de Israel. Isso na época do Shah, havia parceria, venda inclusive de armamentos, então eram parceiros. E a gente sabe, porque naquela época se entendia o Irã como alguém que podia ser um contrapeso às ameaças dos países árabes contra Israel. Corta, agora a gente tem informação dos países árabes avisando Israel sobre os mísseis e drones iranianos. O mundo gira. E nas redes fica esse fla-flu. A direita, extrema-direita, vendo Israel como aquele Israel mítico, e para isso pode fazer tudo, porque é Israel de Deus. E muita gente defendendo o ataque por considerar legítimo diante do massacre / genocídio promovido por Israel na faixa de Gaza. Qual é a posição sensata? Resumindo, eu sou pró-Israel ou pró-Irã? Ele é a favor do terrorismo do Irã petista. E aí eu vou apresentar uma terceira possibilidade. Você é pró-Israel, pró-Irã, você pode ser a favor do deixa tudo como tá. O famoso status quo, porque eu sou da paz. Mas aí você vai falar assim, a paz, você está legitimando vários problemas que existem. Aí você pode falar, fica tudo como tá. Israel mantém a ocupação sobre os territórios palestinos. Eu sou a favor do status quo. O status quo implica o sofrimento de alguém. Manter como tá também não é uma solução justa, porque o que a gente tem ali não é algo justo, porque implica muita morte e sofrimento. Defender como tá também não tá legal. Quais são as soluções? Achar que você vai sentar, e eu vou fazer um vídeo aqui, e listar as soluções para o conflito do Oriente Médio, é uma coisa, seria arrogante, imprudente e, no fim das contas, burra. E se alguém vier para você, e vier com a solução e disser que a solução prevê que um dos lados, quaisquer que sejam os lados, um dos lados tem uma pureza moral na história e o outro lado está completamente errado, aí realmente fica difícil conversar. Então, Irã pode ser os ayatolás. Tá, quais ayatolás? O Ali Khamenei? Pode ser o presidente do Irã, a guarda revolucionária, uma mulher urbana cosmopolita que odeia o Zavel, ou um clérigo da cidade religiosa de Qom, ou um agricultor no litoral do Mar Cáspio, ou o integrante do bazar de Isfahan. Muitos irãs, muitos irãs. E quando falar Israel, você pode pensar, o governo de Israel, o povo de Israel, a esquerda, a oposição, Netanyahu, uma corte, o colono de ultradireita do território ocupado palestino da Cisjordânia, um homem gay urbano de Tel Aviv, um árabe israelense que não é judeu, mas é israelense, ou então ainda aquele Israel dos evangélicos. Israel é o país mais cristão do mundo. E por favor, sem essa história, se você é bolsonarista, você defende Israel, e se você é Lula, é qualquer coisa que não Israel. A vida é mais complexa do que isso, pelo amor. Compliquei tudo, a minha ideia aqui é complicar, deprimidinhas. Mas onde não tem nuance? Onde não tem nuance, lá. Onde tem o néctar, do chorume, do suprassumo, da quinta essência do bolor, do olor, da redução do bolsonarismo. Também conhecido como... A verdade. Não, Selminha. Também conhecido como, segura minha mão, vê no Zap. Tá na minha tela, tá na sua tela, esse é o quadro Vê no Zap. Eu coleto as informações que circulam nos grupos bolsonaristas. Textos, áudios, vídeos, memes. Jogo tudo nesse grupo, que só tem eu. Pego isso aqui e compartilho com você. O nome disso é amor. Exatamente. Eu falei aí um tempão para mostrar toda a complexidade não, né? Mostrar certa complexidade desse conflito sobre o qual a gente está falando. Mas complexidade e grupo bolsonarista no WhatsApp não é uma coisa que combina. Aí você tem que explicar. Tem que explicar e você pega quem? Um especialista. Alguém formado em relações internacionais, talvez um diplomata, não sei. Mas eles preferem quem? Um cara que não sabe a diferença entre história com H maiúsculo e a Bíblia. Ele acha que a Bíblia é um livro de reportagem. Já vi esse cara em umas matérias da Record. Então vamos lá, peguei um trecho aqui para explicar essa situação. Vamos ouvir? É por isso que querem tanto acabar com Israel. Por que todo mundo quer Israel? Porque o conflito tá ali. O Cristo veio ali. Foi ali que ele foi crucificado. É aquela história que as trevas querem apagar. Hoje você vê, Jerusalém não é mencionado no Alcorão. Mas pergunta se os palestinos querem criar um Estado palestino abrindo mão de Jerusalém. Nunca. Não.
Importante, esse vídeo é antigo, só que eles publicaram de novo. No contexto do ataque do Irã a Israel, eles publicaram de novo. Tem aqui Palestina, mas quem sabe a diferença entre palestino e iraniano, não é mesmo? Importante em dizer, ele fala que as trevas querem apagar a história de Cristo. Trevas, nesse contexto, é o quê? O islamismo. Israel não está exatamente ali para proteger, tem que dizer, não está ali exatamente para proteger os lugares sagrados do cristianismo. Eles estão ali para proteger os seus lugares sagrados. Os lugares do cristianismo é mais ou menos um ponto turístico. Jerusalém não está no Corão. Jerusalém não está no Corão. O profeta Mohammed morreu na Península Arábica, mas antes de ir ao céu, deu uma passadinha ali em Jerusalém. O seu cavalo pegou impulso para o céu ali em Jerusalém. Essa é a tradição islâmica. Mas ele diz que não está no Corão, não vale. Para os islâmicos está. Tem uma referência lá, eles acham que aquilo ali quer dizer que o Mohammed passou por Jerusalém. Ele acha que não, porque ele é crente sommelier de islamismo. Aí eu poderia dizer para ele que é um tanto quanto ridículo os cristãos ficarem emocionados com a Via Crucis. Algo que foi inventado depois, os lugares certinhos. Aqui Jesus abaixou. Logo aqui chegou alguém, pegou Verônica, deu um lenço para ele. Aí chegou aqui, não sei o que, aqui, tudo marcadinho. Assim, geolocalizando, eles inventaram o Waze, mas foi um pouco depois. Foi um pouco depois da invenção da Via Crucis. O cara fica chorando ali no lugar onde Jesus morreu, não sei o quê, tranquilo. Mas, para os islâmicos acharem que Maomé, antes de ir para o céu, passou por lá, não, tá errado, porque ele é sommelier de islamismo. Tradição só vale a cristão. Tá bom, tem uma explicação aqui que se assemelha muito à geopolítica. Se assemelha, não tô falando que é. Que é essa aqui, tem uma musiquinha. Vou tirar a musiquinha. Tem que acabar com essas desgraças. Acabar com essas desgraças. Será que ele propõe um genocídio no Irã? Talvez. Imagem do Lula, imagem do Ali Khamenei, o líder supremo do Irã. E diz o texto, justamente, preste atenção ao contexto. Justamente no momento em que o homem mais influente do planeta, Elon Musk, se preparava para uma live com Bolsonaro, onde seria revelado ao mundo o que está acontecendo de fato no Brasil, o Irã, um aliado declarado de Lula, faz um ataque insano contra Israel. Vocês entenderam isso mesmo, tem uma lógica e uma estratégia por trás. É claro, uma conspiraçãozinha. Por que Israel foi atacado pelo Irã? Retaliação ao consulado? Nada disso. Foi porque ia ter uma live do Musk com o Bolsonaro, que ia falar um monte de coisa. As coisas que eles falaram já estão tudo desdizendo, o jornalista teve que botar no Twitter que mentiu, aquelas que a gente está sabendo disso, né? A história deles não se sustentou. Segundo a fonte vi no Zap, o Ali Khamenei estava preocupado com a live do Bolsonaro com Elon Musk, e aí que ele fez, tacou assim centenas de mísseis, drones e tudo mais em Israel. Foi para agradar o Lula. Antigamente a gente chamava disso de cortina de fumaça. Nesse caso é uma cortina de mísseis para salvar o Lula, ok? Estamos muito mal informados. Ele foi citado aqui, então vamos falar dele. O mito da liberdade. É assim que os bolsonaristas chamam ele. E vocês sabem que bolsonarismo e sutileza não combinam. Tá na minha mão. Tem o Elon Musk com um ovo na mão. O que está na mão? Um ovo. Quem é o ovo? Alexandre de Moraes, o cabeça de ovo. Porque segundo eles, e já tem a notícia aí, já saiu a notícia de que o Moraes autorizou interrogatório contra representantes do X no Brasil e os representantes do X fizeram uma manifestação por STF dizendo que vão cumprir a lei brasileira. Uau, gente! Uma empresa que opera no Brasil vai cumprir a lei brasileira? Nossa, breaking news. É uma coisa que circulou com base na fala do Elon Musk, que disse que o Lula está na coleira do Alexandre de Moraes. O Lula, eles botaram uma Lula. E será que esse é o Alexandre de Moraes? É uma cabeça de ovo, uma toga e um martelo na mão. Sutilezas. E tem essa ideia aqui, que Alexandre de Moraes está morrendo de medo. Faraó tá cocô na mão, entendeu? Porque eles são cidadãos de bem e falam essas coisas, né? Temos aqui um vídeo que eu acho que é da Selminha. Eu vou rodar aqui porque tem uma explicação. Tem uma explicação do porquê o Xandão tá com medo do Musk. E tem a ver com os satélites do Musk. Vamos ouvir? Observem essa imagem. Aí toda a esquerda começou a debochar dos patriotas, dizendo que os patriotas estavam pedindo ajuda aos extraterrestres, aos alienígenas. E como Deus é pai e não é padrasto, atendeu o pedido do povo, porque ele é o Deus do impossível. E quem é que veio para nos ajudar? Eu não sei o que vocês vão fazer da vida não, porque não tem uma narrativa mais que para em pé. Ele tem inúmeros satélites pelo ar, ele vê e escuta tudo.
Olha, as imagens do 8 de janeiro. Será? Conseguiram entender agora porque o capitão vai em todo lugar e nada acontece com ele? São teorias, né? Afinal, são satélites que pegam tudo. Até o que tá debaixo dos telhados. Eu estou adorando. Você se lembra daquela imagem, bolsonarista fazendo sinal para ET. Aí ela disse que, no fim das contas, era um sinal pro Elon Musk. O Alexandre de Moraes citou numa manifestação dele os alienígenas. Os alienígenas intervindo no Brasil. Nesse caso do Musk, era uma referência clara ao Musk. Alienígena na língua portuguesa não é comum. Em inglês é mais comum. Mas alienígena não é só quem está fora do planeta, mas fora do país também. O Alexandre de Moraes, sapequinha, brincou com a língua portuguesa, mas ela, tem um conhecimento limitado da língua de Camões. Deus trouxe Musk, ela diz isso, e não tem nenhuma narrativa que para em pé. É só porque ela acredita. A suposta coação nem era do Alexandre de Moraes e nem era relacionada a qualquer coisa desse inquérito. É uma coisa relacionada ao PCC. Mas, segundo elas, narrativas não param em pé. E teve o cara, não sei se vocês viram, que defendeu a existência de um partido nazista. Isso dentro do Congresso brasileiro é uma maravilha. Então ela defende o uso de satélites para monitorar o Brasil. Ela acha isso bom. E sugere que os satélites do Elon Musk, que são super moderninhos, monitoraram o Brasil no 8 de janeiro e tem imagens. Como se faltassem imagens do 8 de janeiro. Porque uma coisa que o bolsonarista faz é gravar a prova contra si mesmo. Não faltam imagens. E ela sugere também que Bolsonaro saia às ruas porque tem essa espécie de cobertura, essa proteção dos satélites de Musk. Então é isso. Descobrimos aqui que patriota é aquele que ama a espionagem alienígena. Patriota também não tem bom gosto, a gente sabe. Então temos aqui este Uno envelopado com Elon Musk, o salvador da pátria. Muito interessante. Pátria. E aí, claro, estamos falando de grupo bolsonarista, a gente tem que falar de quê? De misoginia, senão não é grupo bolsonarista. Então temos aqui uma piada. E quem faz a piada? Ele, sempre ele. O senhor, no caso da testosterona, olha só. A Dilma disse que se banirem o X, não tem problema. É só escrever Xuxa com CH. É muito hilário, A ex-presidente Dilma é burra, ela é muito burra. O Bolsonaro, quando faz umas coisas idiotas, aí ele é o homem comum, o homem do povo, não, mas a ex-presidente Dilma é burra. Misoginia que chamamos? Sim, misoginia que chamamos. Aí você fala assim, ai, Garrone, você está sendo muito implicante. Só um caso, não tem misoginia. Tem sim, porque tem outro caso aqui que é esse. Os canhões sendo preparados para derrubar os satélites de Elon Musk. Então são as mulheres ali que eles veem como vinculadas ao governo. Ele acha elas feias, mulheres feias. Isso é engraçado. Temos que insultar Alexandre de Moraes, porque Alexandre de Moraes, ele está batendo de frente com o Elon Musk. Como fazemos para insultar Alexandre de Moraes? A gente pode chamar o Alexandre de Moraes de LGBT, porque isso é uma ofensa muito grande. Olha aqui. Então temos a imagem aqui do Xandão LGBT que parece o Ícaro Kadosh. É uma Barbie vingativa do STF e empoderada, Mais uma vez, assassinando a língua de Machado. E eles não sabem a diferença entre STF e STJ. No texto está STF e ali, no brasão e o logo ali, está escrito STJ, mas também, a pessoa é golpista, ela vai respeitar as regras gramaticais e ortográficas. Vamos falar de má fé? Vamos! Tem uma denúncia gravíssima, antiga, requentada sim, mas gravíssima, não, nem um pouco, só uma mera invenção. Essa é a classe dos juízes do STF agora. Imagina o que não rola nos bastidores antes deles tomarem suas decisões nos autos. Precisa de uma limpeza naquele lugar. Vamos ouvir aqui esse exercício de má fé? Eu jamais disse que eleição não se ganha, eleição se toma. Essa é mais uma fraude que se pratica online de pessoas, de milícias digitais que cultivam a mentira, precisam da mentira, se alimentam da mentira e propagam a mentira. Eleição não se ganha, se toma. Então aí é hilário, porque faz o vídeo é o seguinte, ele fala, eu não falei isso. Corta ele falando. Só que tem uma questão. Nesse vídeo que ele fala, eu não falei isso, ele fala, pela enésima vez eu vou explicar. E explica que ele estava citando um cara de Roraima numa época de eleição no papel. E aí a pessoa sabe disso, porque se ela editou esse vídeo, ela viu ele falando logo depois disso, ele explicava. O que ela faz?
pega o vídeo novo e pega o vídeo antigo para ratificar aquele vídeo antigo. Ainda chama ele de mentiroso. Como é que a gente chama esse trabalho aí de edição, hein? Liberdade de expressão. Os bolsonaristas são a favor da democracia, não é mesmo? Deus, pátria, família e liberdade. Mas e quem defende a democracia? Não está defendendo a democracia? Tá difícil de entender, mas se tá difícil de entender, a gente chama um especialista. Especialista é quem? É o homem branco cis de paletó. Sempre que você ouvir a palavra democracia na boca de algum representante do regime PT-STF, substitua essa palavra por socialismo. Quando eles falam de atos antidemocráticos, eles estão falando de atos contra o socialismo. É muito simples. Não é de hoje que a democracia é utilizada para provocar o seu contrário, né? Não é de hoje. Sócrates, que foi condenado à morte em 399 a.C., também sabia que a democracia pode representar o seu oposto. É exatamente o que está acontecendo hoje. Exatamente o que está acontecendo hoje. Então temos um regime PT-STF, essa monarquia bicéfala, temos o socialista Xandão, que foi indicado pelo comunista Michel Temer, nós sabemos disso. E ele cita Sócrates. Não só cita Sócrates, como eles se comparam a Sócrates, lembrando que Sócrates foi, de fato, condenado à pena de morte. Por quê? Porque ele corrompeu a juventude ateniense. Como ele corrompeu? Ensinando os jovens a questionar as leis e os valores das tradições da família tradicional ateniense. A gente fica pensando nessa história de que lado estariam os bolsonaristas. Do lado de Sócrates ou do lado de quem matou Sócrates. Mas, enfim, Xandão é socialista e temos um regime do PT com o STF. A solução para isso, sempre, claro, golpe de Estado. Gente, temos aqui um vídeo em que os bolsonaristas criticam a polícia. Eu acho que merece a vinheta de Breaking News. Exagerei um pouco, que foi assim no afã, eu pensei rápido, que é o meu vídeo xodó de hoje. Eu vou sempre separar um vídeo que é xodó, que é os bolsonaristas, na verdade, eles não é contra a polícia, eles são sommelier de polícia. E qual é o policial bom? O policial bom é aquele policial antigo, sabe? Aquele policial raiz, com voz de inteligência artificial. Polícia acabou, aceite. Depois que esse povo bonito, estudado, todo tatuado começou a entrar na polícia, ela acabou. A polícia precisa é desse povo feio, do povo bruto, daquele com pele manchada, com cara de doido, devedor de PA e que mora mal. Esse povo de lente no dente vegano, pai de pet, barriga tanquinho, já tem de ser excluído desde o edital. Tem de voltar o carcereiro raiz. Os brutos, os caras estragados, que vive fazendo bico. Os com cara de louco. A gente precisa são dos quarta série fraca, dos tarja preta. Polícia pra voltar a ser polícia precisa dos que reprovaram no psicotécnico. Esses cabras bontão em extinção, a polícia acabou. Agora é só dublê de polícia, perdemos. Os dublês de polícia tomaram. O dublê de polícia é quem? São aqueles que estudaram, são os bonitos, tatuados, barriga tanquinho. Credo que delícia. Eles devem ser excluídos do edital, porque tem baixo percentual de gordura, tem todos os dentes, reprovado. O que é o policial bom? Basicamente, vocês viram ali, uns barrigudos, vários senhores no caso da testosterona. Policial bom é policial feio. O policial bruto, palavras do Garrone, eu usaria assim, truculento, aquele da execução sumária, exatamente, que não investiga, mata, né? Especial preto e pobre, aquele que gosta de matar preto e pobre, não precisa correr atrás do bandido, é só dar um tiro, mata, muito mais simples. E o policial bom, o bandido, falha aqui, o policial bom é aquele devedor de PA, pensão alimentícia. E também o que tem a pele manchada, ou seja, fez skincare, não pode ser policial, é o que vive de bico. Duas interpretações. Uma assim, posso estar sendo um pouco leviano, vivendo de bico aquele que também trabalha para a milícia, ou vivendo de bico o que é mal pago mesmo. Ele defende o policial que é mal pago, que precisa fazer um trabalho extra. Quarta série fraca. Ele gosta do policial mal formado e reprovado no psicotécnico. Execução sumária, tortura, não segue a lei. E também, como não pode ter preocupação com a saúde, mas artérias entupidas. Esse é o policial padrão do bolsonarista. Vamos lá, temos aqui um futuro senhor no caso da testosterona. Eu acho que é futuro, não sei ainda, temos que apurar.
é um ator. Bom ator, aí é com vocês, mas eu peço que vocês avaliem a atuação dele no gênero comédia. Olha aí, hein? Nada melhor que um dia após o outro. Deixa eu te perguntar uma coisa, Silvia. Por que você não convidou o rapaz para socializar os seus bens? Para tomar um cafezinho com bolo na sua casa? Olha aí, ó. Nando Reis chamou a polícia militar, Nando Reis. Mas que eu me lembre, você era a favor do fim da polícia militar, não é isso? Ó, faz o L. Hipocrisia, a gente vê por aqui. Plim, plim. Primeiro, o que é um petista? Tenho que explicar para vocês. Petista é qualquer pessoa que não seja bolsonarista raiz. Se você votou no Lula na última eleição, quer dizer que você é petista. É uma premissa errada? Equivocadíssima, mas tudo bem. Outra premissa é que a Silvia Popovic é petista. Não tem informações que ela tenha feito campanha para Lula, mas suponhamos que ela seja. Então, ela é petista, logo ela é lulista, logo ela apoia bandido, logo ela tem que tratar bem o bandido que acabou de assaltar. No fim das contas, bem feito, Silvia Popovic, segundo um deputado federal, isso é um deputado federal. Nando Reis fez o L, a gente viu, logo ele pediu o fim da polícia militar. Não tenho essa informação, mas aí, pra quê, né? Pra que apurar? E mesmo se ele fosse contra, se a polícia existe, você pode recorrer a ela, ele pode ter mudado de ideia ou não, ele pode ser contra e mesmo assim chamar o trabalho da polícia. Supostamente é engraçado. Para os bolsonaristas, reforça a ideia de que quem não é bolsonarista é a favor do crime. Para nós, terrabolistas, reforça a ideia de que temos aqui um ator ruim. Lembrando que para o bolsonarista, crime é o que ele acha que é crime. Golpe de Estado, crime de epidemia, execução sumária, isso não é crime. Crime é o que ele acha que ele é crime. Segurança pública é um tema do Estado, então ele deveria ser enviado para o governador Tarcísio, que é o governador do Estado de São Paulo. O mito paulista. Olha, uma correçãozinha básica, Selminha, ele é carioca. Cala a boca, comunista. Mário Frias é um ator bom, não é mesmo? Quem é um ator ruim? Ator ruim é ele. Wagner Moura, a Selminha gravou outro vídeo pra gente. Vamos ver? Olá, meus patriotas. Lembram deste cabra aqui? Wagner Moura. Filminho dele está chegando o dia de estreia, dia 18 de abril. Vocês lembram que ele fez um L bem grandão? Então é hora dele tomar um belo de um nabão. Os artistas pediram tanto pra gente ficar em casa que nós iremos obedecer, não é não? Wagner Moura, teu filminho, Guerra Civil vai flopar. Hashtag fique em casa. Hashtag chora petezada. Beijinho a todos e até o próximo boicote. Wagner Moura comunista. Então vocês viram aí, vai flopar. Por quê? Porque a Selminha quer. Nos Estados Unidos, o filme bateu recorde. Foi a maior bilheteria de um filme de um estúdio independente da história, mas no Brasil vai flopar. O que eu quero destacar aqui é essa ideia. Não vou nem falar dessa coisa do boicote, mas ela tem aí a premissa, quando ela fala da hashtag fique em casa, isso aqui é comédia, né? Isso aqui teoricamente é irônico. Ela trata como algo ruim. A única estratégia que se tinha quando não tinha remédio, que eles acham que tinha, e não tinha vacina na qual eles não acreditam, a estratégia era o distanciamento, o isolamento. Era a única estratégia possível, eles são contra, né? Não esqueçamos disso, tá? É porque eu fico, vocês sabem que eu tento fazer um deboche, mas às vezes dá vontade de fazer o Aracuru Baiano. Não vou explicar o que é o Aracuru Baiano, se você não sabe, veja o vídeo passado. Hora de ver a conspiração cabeluda e para isso chegam eles. Os nossos assistentes de palco, Fake e News chegam aqui. É uma conspiração vintage, é uma conspiração profética e, claro, também mentirosa. Senão não seria uma conspiração bolsonarista. E vem do último ditador. Olha como eles são sensuais. Eles são muito sensuais. É um rebolado. É muito rebolado e muito pelo. Pelo por quê? Porque a conspiração é cabeluda. Durante uma reunião de gabinete, o então presidente do Brasil, o general João Batista de Oliveira Figueiredo, ao se dar conta da criação do Partido dos Trabalhadores, o PT disse em tom de atenção: Vocês querem? Então eu vou reconhecer esse sindicato, PT. Mas não esqueçam que esse partido chegará ao poder. Lá estando, tudo fará para instituir o comunismo. E para tirá-lo de lá, será à custa de muito sangue. Sangue brasileiro. Conhecida nos anais da história como a profecia do general João Batista de Oliveira Figueiredo, sua citação segue imprimindo com total exatidão os fatos hoje vivenciados, de forma contundentemente atemporal. É isso, essa profecia do Figueiredo imprime com muita exatidão, por isso eles
usam imagens criadas por inteligência artificial. Se foi tamanha exatidão, usa a imagem real. Usa a imagem real. Não, eles usam voz de inteligência artificial, né? Porque nos anos 80 não tinha um microfone capaz de produzir, captar uma voz tão boa assim. Não tinha. País fechado, né? País fechado não tinha uma indústria nacional capaz de produzir um microfone captando a voz do ditador tão bem assim. Essa fake news do Figueiredo já circula há um tempo. Eu vi que pelo menos desde 2015 ela circula. Só que agora ela vem remasterizada e com imagens. Temos imagens falsas, claro. Eles aproveitam a tecnologia para redobrar a fake news. E sempre essa história, que eu acho interessante também destacar, que vai custar o sangue do brasileiro. Que brasileiro? Um bando de senhor, no caso da testosterona, está disposto a sangrar? Esse povo não consegue nem amarrar o cadastro do sapato sozinho. E vai para a guerra e vai ver o sangue derramado, com certeza. Antes, tinha aquela ideia, uma expressão que fala assim, o papel aceita tudo. Você escreve, tem uma ideia, tem um projeto, você escreve no papel. Na hora de executar, aí é que são elas. Agora, com a inteligência artificial, você pode inventar o que você quiser. Essa frase ele não disse, não profetizou o comunismo, o PT e tudo mais, mas houve frases que ficaram marcadas. O último general da ditadura era conhecido por gostar de cavalos, de fazer hipismo, e ele disse que preferia o cheiro do cavalo ao cheiro do povo. Outra frase, ele disse, e aí os bolsonaristas não seguiram a frase do último ditador da ditadura, porque ele em algum momento falou, me esqueçam, não obedeceram ao general. Não só não esqueceram, como inventaram e atribuíram uma fala a ele. Mentira, conspiração, sangue derramado de brasileiro. Mas eu tenho a impressãozinha que o ditador e seus descendentes não se incomodaria, porque o objetivo, no fim das contas, é impor um regime autoritário de volta no Brasil. Eu acho que ele adoraria. Esse foi o quadro no Zap. Então, meus deprimidinhos e minhas deprimidinhas, vamos recapitular, muita informação, vocês desaprenderam muito hoje. Desaprendemos muitas coisas. Silvia Popovic foi assaltada, segundo um deputado, isso é bem feito. Para insultar o Xandão, devemos botá-lo num corpo da Barbie. Elon Musk é um alien enviado por Deus. E claro, Ali Khamenei decidiu atacar o Irã para fazer a live entre Musk e Bolsonaro flopar. E um serviço básico. Não esqueçamos de boicotar o novo filme do Wagner Moura. Sempre tentando ver alguma coisa de engraçada pra gente debochar, pra não morrer e não fazer o Aracuru baiano. Voltando pro tema inicial, que é esse mais recente conflito ou tensão no Oriente Médio, nos grupos bolsonaristas do WhatsApp não houve ataque ao consulado do Irã em Damasco. A gente vê o que acontece em Gaza. No VinoZap, nenhuma criança palestina morreu e todo mundo que morre em Gaza é terrorista do Hamas. Esse é o nível da alienação. Apesar do bloqueio de Israel a Gaza, essa é uma guerra com muitas imagens são produzidas. E falando do Elon Musk, que eu citei, ele disse que ia oferecer internet de graça para a faixa de Gaza, depois ele visitou Israel e saiu de lá, segundo o ministro das Comunicações de Israel, ele concordou em só fornecer internet a Gaza com aprovação do Ministério das Comunicações de Israel. Tá? Isso aí foi na visita dele a Gaza, que foi no fim do ano passado. Não sei se ele mudou de ideia. Esse é o medo da liberdade, tá? Coluna Guarani fica por aqui. Um beijo. Ah! Não. Vou mostrar pra vocês um novo quadro. Esqueci o novo quadro. Qual é o novo quadro? É o VinoZap interativo. Ah, gente... É o seguinte, eu vou pegar um vídeo desses que eu rodo no VinoZap, vou colar no fim da coluna. E aí vocês vão comentar esse vídeo e eu vou pegar os comentários, em vez de eu reagir, eu vou reagir com os comentários de vocês. Entendeu? Entendeu? Rodo o vídeo, vocês comentam aqui embaixo. Na coluna seguinte eu rodo o vídeo e leio os comentários de vocês. Esse vídeo tá especial. Tá especialíssimo. Espero que vocês gostem. Agora sim. Coluna Guarani fica por aqui. Um beijo, tchau. Até a próxima! Vem pra cá que eu vou mostrar pra vocês as delícias, os sabores maravilhosos. Tem pra todos os gostos, manga, uva, água de coco, doce.
o Energéticos aqui, a linha de águas saborizadas, em homenagem a eles, ao nosso mito e a nossa primeira dama. Temos aqui, ó, não perca, está sendo um sucesso no Brasil e no exterior, hein? Então... No mito eu boto fé, é ele quem defende a nação e tem nossa bandeira em nossas mãos. Temos a chance de novo de cuidar do nosso povo e gritar: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.